E então, a missão DART da NASA para tentar desviar a órbita de um asteroide potencialmente perigoso que poderia afetar a Terra realmente teve sucesso? Imagino que todos vocês estejam ansiosos para saber disso. Konnichiwa, Rutan Kaminosenshin na casa, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu estou gravando aqui num cenário um pouco diferente, improvisado, o estúdio está uma bagunça. Estou arrumando aqui para tentar trazer alguma espécie de melhoria, não somente para vocês, mas para mim também, em termos de organização. Mas vamos direto ao assunto, pessoal. Foram divulgadas agora as novas imagens daquele impacto que houve com a nave DART contra o asteroide de Dimorphos, né? E nós fizemos uma live aqui acompanhando a missão que, para os cientistas da NASA ali, foi um completo sucesso. Você pode ver eles comemorando e tudo mais. No entanto, existem algumas coisas peculiares que precisamos pensar. A pergunta ainda é, será que de fato essa missão foi um sucesso no sentido de desviar a rota do asteroide? Ou será que isso nos traz uma preocupação ainda maior? É em cima disso aí que eu quero conversar com vocês, tá? Essas imagens que você vai ver aí agora, né, essas fotos, foram tiradas por aquela outra nave italiana, tá? Vou mostrar as fotos aqui para você. O nome da nave é Licia Cub. Licia ou Licia ou Licia, porque é italiano, Cub, tá? Aqui estão as primeiras imagens tiradas pelo Licia Cub do impacto DART, ou seja, tem mais imagens aí, tá? Tá aí, ó, a imagem do impacto, você vendo de fora, né? Você vê no momento em que a nave DART ela impacta ali o asteroide Dimorphos, tá? Agora, semanas e meses de trabalho árduo estão começando para os cientistas e técnicos envolvidos nessa missão. Então fique atento porque temos muito a contar. Como assim? Calma aí que já vou explicar para você. Ainda não se sabe se de fato nós tivemos, quando eu falo nós, no sentido humanidade, trabalhando com a ideia de que a NASA de fato esteja nos dizendo a verdade. A gente tem que colocar isso aqui o tempo todo porque tem um pessoal aí meio rancoroso, né? Tem um pessoal aí meio dodói da alma que vem me atacar aqui nos comentários apenas porque eu passo informação. Eu repasso a informação para vocês e em cima dessa informação eu opino. E cada um de vocês tirem a conclusão que quiser com base no que vocês acreditam, com base no que vocês questionam. Eu nunca disse aqui que a NASA é detentora de 100% da verdade. Eu apenas repasso as informações que ela expõe ao público. Então você decide se você acredita na NASA ou não. Agora, você quer saber minha opinião? Minha opinião, que não é obrigada a ser semelhante à sua, a minha opinião é que sim, a NASA divulga muita coisa verdadeira, omite muita coisa e mente pra caramba também, se você quer saber minha opinião. Então você escolhe o que você, se você acredita ou não. Se você tem um questionamento sobre isso, levante uma tese científica. Faça como eu, estude cientistas, pessoas que possuem um certo gabarito para falar sobre a questão, que discordam e que duvidam desses dados apresentados. Não é nenhum problema. O que fica feio é você ficar me atacando aqui. Pô, bicho, vai tomar banho, né, cara? Tá? Eu quero mostrar para vocês aqui um artigo que foi divulgado hoje e que esse artigo aqui me fez abrir a mente para uma questão muito importante, tá? Esse artigo foi escrito por Miriam Kramer, tá? Aqui, ó, 23 horas atrás, pelo site Axios. Os cientistas dizem que é hora de levar a sério as ameaças representadas pelos asteroides e se preparar para a possibilidade de que um possa ser encontrado em rota de colisão com a Terra. Bom, você não precisa ser um cientista renomado, né, para saber que nós corremos constante perigo planetário, nos baseando na própria história da Terra, nos baseando nas evidências arqueológicas, nas evidências geológicas. Não somente com asteroides, mas qualquer tipo de cataclismo global pode acontecer. Mas vamos lá. E por que isso é importante? Colisões com asteroides são raras. Bom, do ponto de vista geológico, pela idade da Terra, não é raro em nosso planeta. Pode ser raro no sentido do momento presencial do Homo sapiens aqui, tá? Mas o perigo representado, mesmo por um relativamente pequeno impactando a Terra em uma área povoada, pode ser sério.
e pode ser mais difícil detectar essas rochas espaciais perigosas no futuro. Vamos lá, eu quero refletir uma coisa com vocês. Meteoros, pequenos pedaços de pedra caem na nossa atmosfera constantemente e raramente caem em áreas povoadas. O que me leva a crer, tá, com base em outras evidências científicas, que parece que existe alguma coisa nos oceanos que atraem, né, esses fragmentos para lá, já que a maioria cai nos oceanos. Sem falar também que a grande maior parte do nosso planeta é constituído pelas águas dos oceanos. Então, o que me levaria a pensar que um asteroide maior iria ser atraído justamente para uma área povoada, sendo que as chances são mínimas das mínimas das mínimas das mínimas possíveis. Os cientistas estão de olho em milhares de asteroides com órbitas conhecidas por aproximá-los do caminho da Terra ao redor do Sol, mas ainda não têm as ferramentas necessárias para encontrar todos os asteroides possivelmente perigosos nas proximidades. Ou seja, olha, precisamos de mais investimento. Olha só isso aqui. O impacto de asteroide é muito semelhante em estrutura a uma pandemia, o que a gente acabou de passar em 2020, 2021 e um pedaço de 2022. Vamos lá. Quem é mais velhinho aí se lembra de algumas revistas na década de 90, início dos anos 2000, falando constantemente do perigo real de uma pandemia global de algum vírus afetar a nossa sociedade, a nossa civilização. E isso aconteceu em 2020. Depois, vamos dizer assim, de um teste beta com a pandemia, para ver como a humanidade se comporta diante de um problema civilizatório, imagine um asteroide grande ou de um tamanho relativo que cause um dano localizado expressivo, não poderia fazer com a nossa atual civilização. Para pensar exatamente nesse sentido. Eu quero que você pense nisso. Será que a queda de um asteroide em uma determinada região do planeta, que não afete por completo, poderia gerar uma espécie de alarme ou mobilização para que a humanidade se una para lutar contra um perigo maior? E aí, seja desculpa para se criar um imposto global, para se criar um Estado único planetário e assim um único banco central, um único líder. Desculpa, minha mente vai longe e você pode me chamar de conspiracionista, não tem problema algum, porque eu consigo ver conspiração nesse tipo de coisa, sim. Ou seja, vamos mostrar para o mundo que nós somos capazes de protegê-los de uma ameaça maior, mas precisamos de recursos, precisamos que os estados nos entreguem parte da sua soberania. Quer dizer, pessoal, é complicado. Por um lado, eu vejo isso de uma maneira muito positiva, pois a Terra se mostra capaz de se proteger de ameaças que vêm de fora. Isso, fora da mente conspiracionista, é fabuloso. Mas, ao mesmo tempo, pessoal, isso aí pode ser usado, uma coisa boa pode ser usada para uma coisa extremamente maquiavélica, para controle populacional, para a criação de um governo único. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas a minha mente vai longe nessa questão. E eu vou continuar acompanhando o caso e qualquer coisa a gente volta para falar sobre isso, tá? Gostando ou não do conteúdo, concordando ou não com o que foi dito aqui, eu quero te agradecer do fundo do meu coração por ter ficado comigo até. Domo arigatou gozaimasu. Sayonara.